Agradecer a todos os colegas que estão aqui também. Agradecer também a imprensa que tem sempre esse trabalho de me acompanhar. O senhor sabe, senador, que lá nos Estados Unidos tem um ditado que dizem que quando a autoridade monetária fala ou algum diretor do Banco Central fala, ele nunca é a pessoa mais importante da mesa ou da sala. A pessoa mais importante é quem escreve a manchete, porque é aquilo ali que o pessoal vai ver e vai fazer preço. Então, a capacidade de traduzir o que a gente está dizendo aqui sempre é muito importante e eu agradeço aqui mais uma vez o esforço de todos e as senadoras e senadores. E dentre as diversas conselhos e orientações que eu recebi da assessoria parlamentar do Banco Central, uma delas foi para eu observar e vigiar a formalidade quando eu dirigia a palavra às senadoras e senadores. Mas chegando aqui e encontrando e lembrando e tendo o sentimento da forma como eu fui recebido por essa casa, o meu sentimento de gratidão por essa casa aqui, da forma como eu fui recebido, eu achei que era prudente eu já começar a pedir desculpas por um eventual deslize que eu possa ter aqui na liturgia exigida no trato com as senadoras e senadores. Realmente, eu não tenho como agradecer, não tenho como expressar a gratidão por ter sido recebido por todas as senadoras e senadores num período tão crítico do calendário eleitoral. Eu sei da dificuldade de agenda nesse momento e foi concedida essa oportunidade de poder me apresentar, pedir voto, pedir confiança. Então, eu sou muito grato, queria agradecer aqui os senadores e senadores e dizer que essa gratidão, esse sentimento, se me permitem, praticamente de amizade, e eventual escorregão na liturgia e na formalidade não se identifica com o conceito magistralmente apresentado e criticado de cordialidade pelo genial Sérgio Buarque de Holanda, que fala muito sobre as questões entre público e privado e sobre formalidade e cordialidade. Na verdade, é um sentimento de gratidão enquanto cidadão. Cidadão entendido como essa dimensão da vida em sociedade capaz de sublimar os interesses privados e particulares que a gente pode ter. Porque eu faço questão aqui de registrar publicamente todas as conversas que eu tive com todas as senadoras e senadores. Cada questionamento, cada conselho, cada pergunta foram sempre no sentido da preocupação, da demanda com o destino do nosso povo e do nosso país. Todos os questionamentos, todos os conselhos de quem conhece muito o Brasil, conhece profundamente o Brasil, que eu tive a oportunidade de ouvir, estavam encharcados da preocupação com o destino do nosso país. Então, é um sentimento de uma gratidão por um interesse e uma preocupação genuína com o nosso povo. E nesse sentido que eu apresento aqui a minha gratidão. Então, estar aqui hoje nessa casa como indicado pelo presidente Lula e ter nessa oportunidade de me apresentar aqui é uma grande honra, mas, acima de tudo, por tudo que a gente acabou de comentar, uma enorme responsabilidade que eu tenho, uma enorme responsabilidade. Primeiro, pela atribuição que compete à autoridade monetária, né, de ser o guardião da moeda, uma instituição cuja a confiança depositada é um dos pilares centrais da sociedade civil organizada como nós conhecemos. Então, isso por si só já é uma enorme responsabilidade. Essa responsabilidade ela é amplificada pelos desafios impostos pela quadra histórica em que a gente vive, mas também pela confiança que é depositada em mim e em toda a diretoria do Banco Central. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Que cada ação e decisão deve unicamente ao interesse do bem-estar de cada brasileiro. Eu sei que hoje em dia talvez esteja meio fora de moda a gente tentar aplacar antagonismos e cisânias para tentar construir e exaltar a convergência e o diálogo, mas eu faço questão de reafirmar todas as conversas com as senadoras e senadores, independente de partido, se oposição ou situação, também foram todas no sentido de me
assegurar a liberdade na gestão e demandar o compromisso com o nosso povo e com o nosso país. Além de renovar aqui publicamente o compromisso com essas diretrizes, eu quero dizer que o privilégio de ser indicado para presidir o Banco Central do Brasil exorbita diante da possibilidade de exercer essa função, se as senadoras e senadores me aprovarem, em condições coerentes com as convicções que me inclinaram há mais de 25 anos a estudar economia. Eu sempre encontrei sentido e motivação para estudar economia na afirmação de um economista inglês do começo do século passado, que dizia: a economia é a ciência que cuida de melhorar a vida da mulher e do homem comuns. Essa é a função, esse é o sentido da economia. Eu vou aproveitar esse ensejo de falar sobre as inclinações que me levaram a estudar economia para fazer a transição para um tema que eu também fui orientado a abordar, que é a minha trajetória profissional. A vida me concedeu a oportunidade de vivenciar intensamente quase todas as carreiras possíveis a um economista. Eu comecei a dar aula com 22 anos de idade no Departamento de Economia da PUC de São Paulo. Depois tive a oportunidade de trabalhar no setor público, no governo do Estado de São Paulo. Posteriormente eu empreendi, abri minha própria consultoria. Depois migrei para o mercado financeiro, onde tive a oportunidade de ser diretor e presidente de uma instituição financeira com mais de 50 anos de atuação no mercado. Ao final de 22, eu recebi a grande oportunidade, a convite do meu amigo ministro Fernando Haddad, de ser secretário executivo do Ministério da Fazenda. Há pouco mais de um ano, fui indicado para assumir a diretoria de política monetária do Banco Central, quando a honra de ser aprovado por essa comissão e por essa casa me permitiu conviver e ser acolhido pelos meus atuais colegas, técnicos da mais elevada excelência, que compõem o quadro de servidores do Banco Central do Brasil, instituição que agora tem o privilégio de ser indicado à presidência. Durante esses mais de 20 anos de atuação profissional, eu assisti ao crescimento e à proliferação de narrativas sobre a carreira pessoal, onde a vitória era quase sempre atribuída a seus próprios méritos. Ou seja, que a gente conseguia as coisas apesar de todas as circunstâncias e que toda derrota configurava sempre responsabilidade do outro e da circunstância. Me parece que são cada vez mais populares essas narrativas e capazes de gerar engajamento, os discursos com relatos biográficos que constam frases como "nunca ninguém me ajudou" e "tive de fazer tudo sozinho". No meu caso, todas as oportunidades e eventuais êxitos que eu experimentei são devidos aos meus amigos, aos meus colegas, aos meus professores e familiares que me suportam e suportaram. Aproveito a oportunidade para publicamente dizer-lhes muito obrigado. Apesar de pretensiosamente sentir que estão contemplados nas categorias de amigos, colegas e professores, eu quero aproveitar a oportunidade para publicamente agradecer ao presidente Lula pela indicação, às senadoras e senadores que me receberam tão bem, ao ministro Fernando Haddad e aos meus colegas diretores, em nome do presidente Roberto Campos e todos os servidores do Banco Central. Mas eu sei também que eu devo agradecer também a muitas pessoas com quem eu não tive a oportunidade de conviver nem conhecer. Eu tenho consciência que sou filho e herdeiro dos avanços e conquistas dos brasileiros nas últimas 4 décadas. E que esses avanços e conquistas são fruto da luta e trabalho de gerações muito anteriores à minha. Nasci em 82, quando os brasileiros ainda lutavam pelo direito de votar. Hoje eu tenho o privilégio de viver em um país reconhecido como uma das principais democracias do mundo. Após décadas de elevado crescimento e industrialização, o Brasil enfrentou durante os anos 80 uma crise profunda, levando à moratória da dívida externa e à exclusão do circuito financeiro internacional. Hoje o Brasil é credor líquido internacional com mais de 350 bilhões de reservas de dólares. O Brasil apresenta hoje um superávit comercial sólido e estrutural, graças à produtividade e competência dos seus empresários, com destaque à competitividade do setor agro brasileiro. Além disso, o Brasil se solidificou
identificou como exportador líquido de petróleo combinado com uma matriz energética limpa e diversificada. Ter segurança alimentar e energética são vantagens especialmente relevantes em momentos de tensões políticas elevadas. Tudo isso representa um enorme avanço em contraste com as condições observadas na década de 70, que, em última análise, contribuíram para a crise da década de 80. Durante a década de 80 e início da década de 90, a economia foi assombrada pelo fantasma da hiperinflação. Em março de 1990, a inflação no Brasil disparou para surpreendentes 6.821% ao ano. Durante esse período turbulento, os planos econômicos e moedas nacionais eram substituídos e trocados com mais frequências do que os técnicos de futebol no Brasil. Em 2024, o Plano Real completa 30 anos e o sistema de metas de inflação comemora 25 anos. Hoje, o Brasil é reconhecido por sua estabilidade monetária e financeira. Durante os últimos 12 meses, foi possível observar os núcleos de inflação no Brasil em patamares equivalentes à das economias mais desenvolvidas e estáveis do mundo, como Estados Unidos e Reino Unido. Nós vamos estar sempre sujeitos a momentos mais desafiadores, mas a atuação do Banco Central tem sido inequívoca na perseguição da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Eu sei também que muitas vezes, como sociedade, a gente se frustra pelos avanços em ritmo mais lento e trajetória menos linear do que a gente deseja. Mas eu penso que os avanços e bloqueios observados correspondem aos pesos e contrapesos próprios do processo democrático e o tempo necessário para o debate público e a construção de consensos. E eu prefiro sempre as dores do processo democrático do que as falsas promessas de atalho. Reconheço ainda que existem numerosos desafios pela frente, como a consolidação de uma agenda capaz de criar uma economia mais equânime e transparente, capaz de combinar maior produtividade e sustentabilidade, o que envolve o compromisso permanente do Banco Central no combate à inflação, para garantir que o atraso não seja fruto do avanço na direção errada. Já foi dito que o banqueiro central deve ser o último dos otimistas e o primeiro dos pessimistas. Mas estou hoje no setor público por acreditar, na esteira dos ensinamentos do pai fundador do pensamento econômico brasileiro, que o nosso futuro, o futuro do Brasil, pode contar na construção do devir humano. Muitas das soluções para os desafios que a história coloca à humanidade passam pelo Brasil e a sua inserção na economia mundial. O Brasil tem a oportunidade histórica de se apresentar como um destino atrativo para o empreendedorismo e a inovação voltado para a economia sustentável, se consolidando como um polo e referência global na erradicação da pobreza e crescimento da produção e produtividade com redução da emissão de poluentes. Peço desculpas se me alonguei, não queria abusar da concessão da palavra, mas devo às senadoras e senadores a obrigação de reafirmar: 1. Meu compromisso com o mandato estabelecido pelo arcabouço institucional e legal para a autoridade monetária brasileira. 2. A consciência da honra e responsabilidade que envolvem a indicação à presidência do Banco Central e do papel da estabilidade monetária e financeira na construção da sociedade que desejamos. Eu permaneço à disposição das senadoras e senadores, agora, na hora da avaliação da minha sabatina, mas sempre. Muito obrigado.